Olá pessoal, já sentiu a necessidade de testar um sistema operacional diferente, mas não queria ter que ficar formatando máquina para fazer tais testes? No vídeo de hoje vou te ensinar como fazer testes de sistemas operacionais através do virtualizador da Microsoft, o Hyper-V. O primeiro passo para fazer a ativação do Hyper-V é você ativar o recurso de virtualização na BIOS do seu computador. Quem vai possibilitar você seguir com a virtualização é um recurso no próprio CPU. Então faz necessário você fazer essa alteração na BIOS do seu equipamento. Para você checar se esse recurso está ativado na BIOS do seu computador, como que você pode proceder? Pressionando juntas as teclas do Windows R, no menu executar você digita Desk MGR, pressiona o Enter. Vou maximizar. No gerenciador de tarefas, no canto superior esquerdo, você clica em desempenho. E em desempenho, mouse lá para baixo, na opção de virtualização, você confere se está habilitado ou desabilitado. Nesse nosso equipamento da gravação, o recurso de virtualização já está ativado. Mas eu vou te explicar como que você vai fazer para confirmar no seu e como que você pode ativar o recurso de virtualização na BIOS do seu computador, caso não esteja, inclusive fazendo uso do Copilot, que é o sistema de inteligência artificial da Microsoft. Vou fechar aqui o gerenciador de tarefas. Primeiro passo para fazer a ativação do recurso de virtualização é saber o fabricante e o modelo da placa-mãe. O fabricante aqui do meu equipamento eu já sei que é um HP, porque é um notebook, mas eu preciso saber o modelo. Para saber o modelo do meu equipamento, vou pressionar juntas as teclas do Windows R. No executar eu vou digitar CMD, pressiono Enter. No prompt de comando eu vou digitar os seguintes comandos: WMIC espaço baseboard espaço get espaço product, pressiono Enter. Excelente, agora eu já sei que o fabricante é um HP e o modelo é o 807C. Seleciono o 807C, pressiono Enter. Para validar se deu certo a minha cópia, aqui no prompt, pressiono o botão direito do mouse e valido. Ele copiou certinho e colou aqui o texto do 807C. Perfeito, finalizei então o uso do prompt de comando. Antigamente, antes do sistema de inteligência artificial, como que a gente precisava proceder para fazer a ativação da virtualização na BIOS dos nossos equipamentos? Sabendo o fabricante e modelo, você tinha que pesquisar no seu navegador o fabricante do modelo. No site do fabricante, você tinha que pesquisar pelo manual. De posse do manual de 150, 200 páginas, você tinha que consultar no índice aonde que estava a informação de BIOS e uma vez na seção de BIOS, folhear a seção de BIOS para localizar como proceder para fazer a ativação da virtualização na BIOS do teu equipamento. Então você observa que era um processo não difícil, mas de certo modo trabalhoso, porque envolvia certas pesquisas. E agora, através do sistema de inteligência artificial da Microsoft, o Copilot, você vai observar que essa tarefa ficou muito simples, pessoal. Com cerca de poucos segundos, você já tem todas as informações sumarizadas. E é justamente isso que a gente pretende atender ao longo dos próximos vídeos, introduzindo vocês nas questões de uso, de como que o Copilot pode te ajudar a se tornar mais produtivo no seu dia a dia, seja de tecnologia da informação, seja com dúvidas simples e auxiliando também nas suas rotinas de estudos. Eu estou utilizando aqui um computador com Windows 11. No Windows 11, nosso Copilot, nesse equipamento aqui, ele pode ser localizado no canto inferior direito, esse íconezinho colorido aqui, tá? E você vai observar que o Copilot também está disponível para uso no Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft. Então vou clicar no Edge. No Edge, ele pode ser localizado no canto superior direito. Então no canto superior direito, você consegue visualizar o íconezinho do Copilot. Vou fechar. Vamos clicar aqui no Copilot e vamos fazer a seguinte pergunta. Agora eu preciso saber como que eu faço para ativar a virtualização nesse meu notebook HP. Preciso então simplesmente fazer a pergunta.
como ativar a virtualização no notebook HP modelo Ctrl V. Pressiono Enter. Vamos aguardar. E olha que legal, pessoal. Em questão de poucos segundos, ele já trouxe tudo que eu preciso fazer de modo resumido. Não tive que me dar ao trabalho de acessar o navegador, pesquisar o fabricante, acessar o site, pesquisar por manual, consultar no manual como que faz a ativação da BIOS. Pelo próprio Copilot, ele não só me mostrou como fazer isso em 5 passos bem resumidinhos, mas trouxe também fontes, muito importante, saber de onde que ele consultou, próprio site da HP, inclusive vídeos no YouTube de material complementar. Então aqui no meu equipamento, eu precisaria reiniciar, apertar o F10, depois na BIOS, configuração de sistema ou avançado, seleciono aqui a opção de tecnologia de virtualização ou VTX, habilito, pressiono F10 para salvar e uma vez que salvou, a parte da BIOS, que é o primeiro pré-requisito, estaria sido alcançado. Finalizei então o uso aqui do nosso Copilot, vou encerrá-lo. O pré-requisito então já foi alcançado. Já temos então a BIOS ativado o suporte de virtualização na BIOS do meu equipamento. O segundo passo é ativar o Hyper-V na camada de sistema operacional. Para isso, pressiono juntas as teclas Windows R. No menu executar, vou digitar appwz.cpl, pressiono Enter. Aqui na tela de programas e recursos, no canto superior esquerdo, vou clicar em ativar ou desativar recursos do Windows. Vamos aguardar ele carregar. E aqui a gente pesquisa por Hyper-V. Aqui na seçãozinha do Hyper-V, marca o Hyper-V, marca também a caixa de ferramentas de gerenciamento do Hyper-V e marca também a caixinha de plataforma Hyper-V. Pressiono Enter. No nosso caso, esse recurso já está ativado. Tá? No seu caso, você pressiona o Enter e aqui vão duas observações. Assim que você ativar o Hyper-V, ele vai fazer o download dos updates necessários e vai fazer também a ativação dos binários do Hyper-V no teu equipamento. Então esse é o primeiro ponto, onde eu endosso a necessidade de talvez você reiniciar o equipamento. Então assim que fez a ativação do Hyper-V, reinicia o teu equipamento, ok? O segundo ponto é a importância do pré-requisito. Vocês vão observar que o primeiro eu tive o cuidado, né? Nós aqui da PHS tivemos o zelo de ativar a virtualização na BIOS do nosso equipamento e posteriormente seguimos para a ativação do recurso. É importante você ensinar a ordem correta dos procedimentos, porque se você simplesmente ativa o Hyper-V, mas não faz esse procedimento da BIOS do equipamento, o Hyper-V ele aparece como instalado, mas você não consegue criar máquinas virtuais porque o teu sistema operacional não está configurado para aceitar ou para comunicar com a BIOS do equipamento através daquela configuração de virtualização. Ok? Então, fez a ativação da BIOS, ativou aqui o Hyper-V. Vou fechar. O Hyper-V ele vai ficar instalado no equipamento. Então, no menu iniciar, eu posso pesquisar por Hyper-V. Gerenciamento do Hyper-V, ele está carregando. Olha que legal. Ele já puxou aqui o nosso Hyper-V. Antes de simplesmente criar a máquina virtual, o que eu vou mostrar para vocês? O primeiro passo recomendado é você configurar a rede do teu equipamento. Afinal de contas, você quer um equipamento e pode ser que você tenha necessidade que esse teu sistema operacional de teste comunique com outros equipamentos da tua rede ou tenha pelo menos uma rede isolada ali para você testar algum recurso. Para configurar a rede do Hyper-V, no console de gerenciamento do Hyper-V, no canto superior direito, você vai pesquisar por essa opção de gerenciador de computador virtual. Clica na opção de computador virtual. Você vai observar que tem duas seções. Tem a seção de computador virtual e a seção de configurações globais de rede, onde você observa que aqui é o endereço MAC randômico que ele vai atribuir às máquinas. Caso você queira alterar o endereço MAC, é aqui que você mexe. Tá?
aqui na seção de comutador virtual, você clica em novo comutador virtual e você observa que tem 3 tipos, o tipo externo, o tipo interno e o tipo particular. Os dois mais usuais são externo, que vai possibilitar com que a sua máquina virtual, aqui chamada de VM, comunique com outros hosts da rede. O tipo interno é um tipo que a sua máquina ela fica em uma rede isolada, então ela só vai comunicar com outras máquinas virtuais, outras VMs que também estejam nessa mesma rede isolada. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui o interno e vou clicar em criar comutador virtual. Por que eu estou selecionando o interno? Porque eu já tenho outro adaptador do tipo externo. Então, eu vou criar um interno, vou clicar em criar computador virtual. E agora eu vou definir a nomenclatura. Por uma questão de gerência, eu prefiro definir o nome interno, porque fica bem intuitivo. Você viu a placa de rede que está conectada no externo? Tem conectividade com outras máquinas. É o switch interno? Significa que ela fica numa rede isolada. E olha que legal, aqui ele já mostra que é uma rede interna. Tá? O que eu vou fazer? Ainda aqui, só para a gente finalizar, vou clicar aqui no adaptador externo. Tem algumas observações importantes para informar para vocês. Então, ela se chama externo e o tipo de rede é uma rede externa. O ponto de atenção aqui, pessoal, é o seguinte, principalmente para quem faz uso de notebook. Notebook geralmente ele vem com suporte à rede cabeada, plaquinha Ethernet e suporte à rede Wi-Fi. Então, quando você selecionar a rede externa, certifique-se de que você está selecionando a rede que esteja em uso no seu equipamento. Então, no caso aqui, eu valido que eu estou utilizando no canto inferior direito a rede Wi-Fi. Então, o adaptador que eu preciso selecionar é o adaptador de Wi-Fi. Porque se eu selecionar o adaptador Ethernet, que não está em uso nesse momento, a minha máquina vai ficar conectada na rede externa, mas não vai ter conectividade, porque eu errei na escolha do adaptador. Então é uma opçãozinha interessante e demanda um pouquinho de atenção. Como ela já estava conectada aqui à parte externa, já havia configuração, vou clicar em aplicar, porque afinal de contas eu criei uma rede externa. Vou clicar em OK. Configurada então, pessoal, a parte da conectividade de rede da sua máquina virtual, a gente pode criar então a nossa primeira máquina virtual. Ainda no Hyper-V, para você fazer a criação da sua máquina virtual, no canto superior direito, vou clicar em novo, você pode criar uma nova máquina virtual, um disco rígido ou um disquete. Vou criar aqui uma máquina virtual. Na seçãozinha da máquina virtual, na guia especificar nome local, você define aqui o nome da tua VM. Vamos supor que eu quisesse testar o sistema operacional Debian. Então, eu defino o nome da minha máquina virtual, fazendo menção ao sistema operacional que eu estou testando. Essa opção, armazenar a máquina virtual em outro local, ela é particularmente útil quando você tem necessidade de salvar a máquina em outro tipo de armazenamento. Para ficar bem contextualizada essa opção, o que eu vou fazer? Vou pressionar juntas as teclas Windows R, vou digitar disk mgmt.msc, pressiono Enter. No gerenciador de disco da minha máquina, nesse caso do notebook, o que vocês vão observar? Eu só tenho um disco de 240 GB, tá? No caso é um SSD. É um SSD de 240 GB. Então eu não tenho outro local aonde salvar os arquivos dessa máquina. Mas pode ser que no teu cenário você tenha 2 ou mais tipos de discos. Pode ser que você tenha um SSD, pode ser que você tenha um HD convencional, pode ser que você tenha também um sistema de armazenamento, SSD, NVMe, aquele soquetezinho M2. Só fazendo um paralelo, o HD ele geralmente tende a te entregar uma maior capacidade de armazenamento de dados, mas com uma performance bem menor. Então você consegue armazenar muita informação com pouca performance. O SSD e o SSD NVMe M2, eles já te entregam uma performance legal. No caso do M2, uma performance excelente, mas com um menor
a capacidade de armazenamento. Ele tem um custo-benefício um pouco maior, tá? Ele acaba geralmente demandando um investimento financeiro maior. Então, nesse contexto, caso você tenha necessidade de salvar a máquina virtual em um outro HD que você tem espaço, é marcando a caixinha de seleção armazenar a máquina em outro local, você seleciona o disco em questão e salva a tua máquina. Lembra sempre que salvou no SSD ou no NVMe, você vai ter uma performance melhor. Salvou a máquina virtual em um HD convencional, você tem espaço, mas está abdicando de um pouquinho de performance. Aqui no nosso cenário só tem um disco, não tem o porquê fazer uso dessa pasta, tá? Dessa configuração. Eu vou desmarcar, vou avançar. Na guia especificar geração, tem a geração 1 e geração 2. Geração 1, você pode criar máquina de 32 a 64 bits, 32 bits, no máximo 4 GB de memória RAM, 64 acima de 4 GB de memória RAM. Geração 2, você pode criar máquinas virtuais somente de 64 bits em diante, mas ela te dá alguns recursos de tecnologias mais avançadas, como sistema de boot baseado em Wi-Fi. E também, em algum momento, a gente vai regravar aqui o vídeo de BitLocker. E agora eu quero fazer uso do chip TPM. A única máquina virtual que possibilita você fazer uso de um chip TPM virtualizado é a geração 2. Apenas um adendo, chip TPM. Chip TPM ele é um processador físico, ele é um hardware dedicado para a criptografia. Não confunda um processador dedicado para criptografia com o processador que você faz uso na tua máquina. Tem o i3, i5 e i7. São coisas diferentes. O processador TPM ele é exclusivo para processar operações matemáticas de criptografia. Tá? Então, eu vou selecionar aqui o geração 2, que é o mais recente, a gente vai fazer uso depois do BitLocker. Vou avançar. Na guia atribuir memória, vou definir aqui 2048 GB de memória RAM. E vou marcar essa caixinha aqui de uso a memória dinâmica para esta máquina virtual. Assim que a gente criar a máquina virtual, a gente volta nessa seção para eu contextualizar para vocês. Posso avançar. Na seção configurar rede, olha que legal. Ele está como não conectado. Você pode fazer com que a sua máquina suba sem cabo de rede conectado, conectado na rede externa que já havia criado, ou conectado na rede interna, que foi a rede que nós criamos. Vou selecionar aqui o interno. Beleza. Vou avançar. Aqui na seção conectar disco rígido virtual, nós temos 3 opções. São elas. Criar um disco rígido virtual. Aqui ele vai criar o teu arquivo .vhdx. Aqui você define a localização desse arquivo. Você pode fazer uso desse mesmo conceito abordado agora há pouco, de salvar o VHD em um disco mais performático ou com mais espaço. E você define também o tamanho do teu disco. A segunda opção é usar um disco rígido virtual existente. Essa opção ela é interessante para quando você já tem muita máquina virtual criada e você não quer criar um novo arquivo .vhd, um VHDX. Você quer reutilizar um VHD já existente. Nesse caso, basta você selecionar o teu VHD existente, só apontar ele aqui. E a terceira opção, que é que nós vamos fazer uso, é a opção de anexar um disco rígido virtual mais tarde. Aqui você está definindo de criar a máquina virtual, mas não precisa de HD nesse momento. Vou selecionar essa opção, vou avançar. A guia resumo mostra todas as opções que nós configuramos, como nome, geração, memória, rede e o disco. Confirmei as informações, clique em concluir. Uma vez que eu cliquei em concluir, a minha máquina virtual Debian ela passa a ser exibida aqui com status desligado. Vou clicar nela com o botão direito, vou selecionar aqui configurações. Na seção de configurações, olha que legal, lá no canto superior esquerdo você consegue alternar entre as máquinas virtuais. Então eu estou na máquina Debian, mas eu também consigo selecionar aquela primeira máquina virtual que já existia, o Windows Server 2025, para fazer as configurações no respectivo equipamento. Tá? Eu vou mexer no Debian mesmo. Temos duas seções aqui nas opções de configurações, seções de hardware e seção de gerenciamento. Na seção de hardware, aqui nós temos a guia de adicionar um novo hardware, onde eu adiciono um controlador SCSI, pode adicionar um adaptador de rede, caso você precise de uma máquina
com mais de um adaptador de rede. Posso adicionar também um adaptador de fibra. Na seção de firmware, é aqui que você vai definir a ordem de boot do teu equipamento. Na seção de segurança, olha que legal, na seção de segurança, aqui é onde você ativa a opção de criar o seu TPM da máquina virtual. Então eu vou marcar a caixinha de TPM. Na seção de memória, olha que legal. Então eu tenho aqui 2 GB de memória RAM e eu estou atribuindo aqui a memória dinâmica. Então a memória dinâmica, eu estou determinando que a minha máquina vai ficar com 2048. E caso a minha máquina esteja demandando de recursos de hardware, ela vai consumir no máximo 4.096 megas, tá? Então, quando a minha máquina estiver praticamente sem uso, ela vai utilizar 2 GB de memória RAM. Quando eu estiver utilizando muito recurso computacional, ela vai utilizar no máximo 4 GB de memória RAM. Desse modo, fica melhor o gerenciamento da máquina virtual. Ela não vai ficar chumbado de sempre vai utilizar 4 GB. No máximo 4, mas se estiver demandando pouco uso, ela tem essa inteligência de deixa a memória disponível e usa só 2 GB. Então, definidas aqui as opções de memória dinâmica, a próxima guia é a guia de processador virtual, as nossas vCPUs. Ela está começando com 2 vCPUs, vou manter 2 vCPUs. Caso você esteja precisando de mais poder computacional, considere então aumentar o número de vCPU que você tem na sua máquina. Controlador SCSI. Aqui em controlador SCSI eu vou adicionar 2 recursos. Eu vou adicionar um leitor de DVD, afinal de contas eu vou precisar instalar um sistema operacional que vai utilizar um arquivo .iso. E volto também no controlador SCSI e vou adicionar também um disco rígido virtual. Clique em disco rígido, clique em adicionar. Eu prefiro fazer sempre por essa opção, porque vocês vão observar a quantidade de detalhes que você pode adicionar durante a criação de disco através desse assistente aqui. Na seção de disco, vou clicar em novo. Tenho 3 tipos de disco aqui: disco de tamanho fixo, dinâmico e diferenciação. Tamanho fixo, pessoal. Se eu for criar um VHD de 50 GB, ele vai demandar um pouco mais de tempo para criar o VHD, porque ele vai criar um arquivão de 50 GB. Mas em compensação, é somente essa demora que ele vai ter. Eu não vou ter problema de performance na máquina. Então, se você considerar criar um VHD de tamanho fixo e armazenar ele em um disco mais performático, você está maximizando a performance da sua máquina. A segunda opção é o expansão dinâmica. Aqui ele não demora nada para criar um VHD de 50 GB, porque o arquivo ele vai crescendo à medida que você vai fazendo uso, mas em compensação você tem degradação de performance. Evita essa opção aqui para ambiente de produção. E essa questão da queda de performance ela pode ser inclusive mais acentuada caso você salve esse arquivo de expansão dinâmica em um disco com menos performance, como o HD que a gente contextualizou há uns minutos atrás. Vou selecionar aqui, como é um ambiente acadêmico, vou selecionar o expansão dinâmica, avanço. Aqui a localização e o nome do meu VHD. Então aqui o nome eu vou deixar como VHD 10 e vou avançar a localização. Vou manter a localização padrão. Avanço. Tamanho do disco. Padrão ele vai sugerir que ele vai crescer até 127 GB. Posso manter. Você tem 2 opções. Ele vai criar um disco rígido em branco, que é o nosso cenário ideal aqui, porque nós vamos fazer a instalação do sistema operacional do zero. Mas você tem 2 opções adicionais. Você pode, opçãozinha aqui, copiar o conteúdo do disco físico especificado. Então, durante a criação do teu VHD, você pode já copiar para o VHD arquivos do teu HD convencional, do teu HD físico. Então, o teu VHD ele já vai ser uma cópia exata do que tem no teu HD. E a terceira opção é, ok, eu vou criar um VHD, mas eu quero copiar o conteúdo, não de um HD convencional, e sim de outro ponto VHD. Aí você seleciona o VHD que precisa ser copiado. No caso aqui, nós vamos fazer uso da primeira opção. Eu quero um disco virtual em branco, porque eu vou instalar um sistema operacional do zero. Avanço. A guiazinha de resumo, onde eu valido as informações e configurações que serão aplicadas. Clique em concluir.
Criado então o VHD, o que a gente vai fazer? Adaptador de rede nós já definimos que será do tipo interno. Na seção de gerenciamento, pessoal, a primeira guia que nós temos é a guia de nome. É aqui que você altera o nome da tua máquina virtual e também onde você pode, de repente, detalhar configurações que foram feitas. Então você pode, de repente, salvar o usuário e senha que você definiu durante a criação do teu sistema operacional. Então vamos supor que o meu usuário ele seja admin e ele tem a senha abc@123. Então eu deixo documentado aqui essas informações para consulta posterior. Na guia serviços de integração, eu vou marcar aqui a opção de serviços de convidado. Já tem aqui a opção de fazer backup, de heartbeat, troca de dados, sincronização de data e hora e o desligamento conforme o sistema operacional desliga. Tá? Então só marquei aqui a opção de serviço de convidado. Ponto de verificação. Vamos gravar um vídeo só sobre essa temática aqui. Ponto de verificação é o conhecido snapshot. Então é muito útil, principalmente para o ambiente acadêmico, onde você não quer ficar o tempo todo fazendo instalação do sistema operacional. Você instala o sistema operacional, cria um ponto de verificação, snapshot. Faz alguma configuração, mas depois que você validou essa configuração feita, você quer descartar ela, você quer voltar ao sistema operacional onde a sua máquina estava praticamente recém-instalada. É isso que o snapshot possibilita, o ponto de verificação. O ponto de verificação ele é útil para o ambiente acadêmico. Recomendo não fazer uso em ambiente de produção, uma vez que você pode ter problema com servidores de sistema caso fique aplicando snapshot. Tá? Então, como é um ambiente acadêmico, vou marcar aqui a opção de ponto de verificação e aqui a localização dos pontos de verificação, aonde que ele vai salvar. Tá? Vou clicar aqui também no arquivo de paginação, ele mostra onde a paginação da VM vai ser salva. Ações de início automático, significa que quando a minha máquina, o meu computador, esse notebook que eu estou gravando o vídeo, ligar, o que vai acontecer com a VM? Essa opção é bastante interessante, principalmente no contexto acadêmico. Por quê? Você vai observar que, por padrão, assim que eu ligar o notebook, a minha VM vai iniciar também. Nesse caso, como é acadêmico, eu vou selecionar aqui, eu não quero que ela ligue automaticamente, eu quero que eu, quando for fazer o uso da máquina, eu vou lá e inicio ela manualmente. Então eu seleciono a opção nada. Ok. Essa opção iniciar automaticamente, como que significa? Onde que você vai fazer o uso dessa opção? Em ambientes corporativos. Imagina que o teu servidor ele desliga e você liga o servidor, mas o serviço não inicia. Por quê? O serviço estava em uma VM que não iniciou automaticamente. E ainda na seção de gerenciamento, na guia de ação de início automático, por padrão, ele vem marcado essa opção de iniciar automaticamente se ela estava em execução. Mas aqui no nosso ambiente acadêmico, eu vou selecionar aqui a opção nada. Por quê? Quando eu ligar o meu notebook, eu não quero que essa máquina virtual inicie automaticamente. Eu quero que eu, conforme for utilizar a máquina, faça o start dessa minha VM. São dois pontos de atenção que vocês precisam ter. Primeiro, para ambiente acadêmico, você não quer a máquina virtual ligando o tempo todo, uma vez que ela vai estar consumindo recursos do teu equipamento. Então, se eu não me atentar, se eu começar a criar um monte de máquina virtual e não marcar essa opção, o meu notebook ele vai ter degradação de performance. Porque assim que eu ligar, eu vou iniciar 10 máquinas virtuais simultaneamente, por exemplo. A opção de baixo, o iniciar automaticamente, não é vantajoso para o meu ambiente, mas ela é muito vantajosa para servidor. Imagina que no teu ambiente corporativo, o servidor, ele por qualquer motivo que seja, ele desligou, você foi lá e ligou o servidor, mas os serviços de rede não foram restabelecidos, porque a VM não iniciou automático. Então, no contexto corporativo, é importantíssimo, caso você esteja trabalhando com virtualização, você marque essa caixinha, iniciar automaticamente. É essa opção que vai garantir que você, assim que liga o servidor, faça com que a tua máquina virtual inicie também, para você não ter o trabalho de liga o servidor físico e vai lá startar a VM manualmente, ok? Eu vou manter aqui a opção nada, porque é ambiente acadêmico. E a última opção é, caso a minha máquina
Caso o meu notebook desligue, o que eu quero que aconteça com a VM? Ele vem configurado por default para salvar o estado da máquina virtual. Mas aqui, galera, é um ambiente acadêmico. Então, se ele desligou a máquina virtual também, para mim não vai fazer diferença nesse cenário. Vou selecionar aqui a opção desligar a máquina virtual. Logo, quando eu mandar o comando de desligar o notebook, ele também vai desligar a máquina virtual. Na opção de cima, quando eu mandasse desligar o notebook, ele não iria desligar a VM. Ele iria fazer o quê? Salvar o estado da VM, basicamente um pause, para retomar com ela depois. É acadêmico, a opção desligar a máquina virtual já me atende muito bem. Vou clicar em aplicar. Vou clicar em OK. Como eu adicionei disco e DVD, faz necessário eu clicar novamente com o botão direito, configurações. Na seção de hardware, vou clicar na guia de firmware, só para a gente endossar aqui a questão da ordem de boot. Se você não alterar essa opção, você não consegue instalar o sistema operacional, porque primeiro ele está vindo buscar o boot via rede, então ele vai falhar. Primeiro eu quero que ele busque o boot através do leitor de DVD e depois o disco rígido, que eu também movi para cima. Só ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas a gente procurou detalhar bastante para que ficasse bem abordado todos os temas, o que você faz e o porquê você faz, para não ficar basicamente um seguir tutorial de internet. Agora você já sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, inclusive com o auxílio do Copilot para te tornar mais produtivo no seu dia a dia. Essa questão do Copilot ela volta nos nossos próximos vídeos. Tem bastante conteúdo aí para a gente ir abordando de modo a colocar a inteligência artificial nas nossas tarefas rotineiras. Se o vídeo te foi útil, peço para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative aí os sininhos das notificações. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!